Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Hoje nós iremos estudar sobre a objetividade geométrica. Vamos iniciar com a imagem da Casa Klein, na Austrália, que é o resultado de uma fabulosa combinação de arquitetura e matemática. Ela é um exemplo representativo da arquitetura minimalista, tanto no design e nas formas da fachada, quanto no seu interior. O minimalismo, como o nome sugere, é um movimento artístico que defende o uso de uma quantidade mínima de elementos para construir a base da expressão. Na história das artes plásticas, o minimalismo surgiu no final dos anos 50, após o auge do expressionismo abstrato, contrapondo-se à exuberância gestual deste, enfatizando formas elementares e buscando a simplicidade geométrica. Os minimalistas recusaram tramas ilusionistas e metafóricas para apresentar a obra por meio da verdade de sua realidade física, despida de efeitos decorativos ou expressivos. As obras de arte que assumem essa tendência se apresentam como objetos materiais e não como portadores de ideias ou emoções, nem mesmo como elementos de transformação do mundo. O minimalismo surgiu dentro do contexto de efervescência cultural que os Estados Unidos viviam entre os anos 1950 e 1960, em decorrência dos movimentos da contracultura, o que fez nascer novas expressões artísticas antagônicas às vanguardas europeias do início do século, como a op art e a pop art. Aqui nós temos a imagem, da casa Clayton, como eu mostrei para vocês, na Austrália. Agora vamos ver um pouco sobre a op art e a arte cinética. Em 1964, a revista norte-americana Time utilizou o termo op art, abreviação de optical art, em inglês, ou arte óptica, para descrever uma forma de arte, especificamente não objetiva, que utiliza ilusões de ótica. Vista como extensão da arte cinética, a op art explora efeitos visuais, por meio de figuras geométricas, coloridas ou em preto e branco, como vocês podem observar aqui na imagem. Que no caso, esses efeitos nessas figuras geométricas coloridas ou em preto e branco dependem do ponto de observação e podem aparentar movimento e confundir o observador. Os trabalhos do artista húngaro Vito Vasarely, realizados nos anos 1930, são considerados precursores da op art. Na figura 2, como vocês podem observar, uma de suas primeiras obras dessa forma de arte observa a imagem preto e branco, inteiramente composta por listras curvas diagonais que transmitem a impressão tridimensional. Outra artista da op art é a britânica Bristol Riley, que é com destaque para uma série de sentimentos, exposta em 1964. Nessa série, os títulos das obras implicam tensões emocionais como distúrbio, insensibilidade, perda e hesitação, como vocês podem observar aqui na figura 3. As formas em seus trabalhos foram desenhadas primeiro com a utilização de instrumentos de medição e com modelos para as elipses maiores. As menores foram desenhadas à mão livre. O interesse moderno no movimento op art se inicia em 1965, quando uma grande exposição op art no Museu de Arte Moderna de Nova York chamou a atenção do público. Como consequência, o estilo começou a aparecer em gráficos de impressão, publicidade e também passou a ser utilizado nos designs de moda e de decoração de interiores. A simbologia da op art está na mudança, pois assim como as telas mudam conforme o olhar, a vida muda conforme as atitudes de cada indivíduo. E como funciona a op art? Ela explora a relação funcional entre a retina e o cérebro. A retina parte do olho responsável pela formação de imagens, lê os padrões e os envia ao cérebro, que os interpreta. Certos padrões podem causar confusão nessa interpretação, resultando na percepção de efeitos ópticos ilusórios, como o movimento das formas. Veja como na obra Rolos,
Akitakoa, na figura 4, um rolo parece atravessar a obra no sentido horizontal. Como vocês podem observar aqui nessa imagem, essa ilusão de ótica. Esses efeitos se dividem da seguinte forma. Primeiramente, há um movimento circular causado por alguns padrões geométricos, tais como as superfícies de alumínio de Getúlio Aviani, na figura 5, como vocês podem observar, que podem provocar sensações desagradáveis. Em segundo lugar, a interação de imagens ou cores de diferentes pinturas, que podem causar efeitos adicionais à retina. Por exemplo, na obra Vega Azul de Vasarely, o arranjo de duas cores contrastantes pode dar a sensação de que a forma arquitetônica está invadindo o espaço do espectador, como vocês podem observar aqui na imagem 6. Apesar de seus efeitos muitas vezes estranhos, a Op Art está perfeitamente alinhada com os cânones da arte. Toda a pintura tradicional é baseada na ilusão de profundidade e perspectiva. A Op Art meramente amplia a natureza do ilusório, interferindo com as regras que regem a percepção óptica. Agora vamos ver um pouco sobre o minimalismo. Como ele surgiu, onde ele surgiu. O minimalismo surgiu nos Estados Unidos em meados dos anos 1950, indo de encontro aos conteúdos presentes no expressionismo abstrato. Em vez dos grandes riscos característicos de Pollock, os artistas também, chamada minimal art, preferiram as formas geométricas elementares, sem adornos ou grandes traços expressivos. Donald Judd, Frank Stella e Robert Morris e Carl Andre, representantes expressivos do minimalismo, quebraram as barreiras até então presentes entre pintura e escultura, criando objetos caracterizados por formas geométricas e materiais industriais, evitando associações metafóricas, simbolismos e sugestões de transcendência espiritual, como vocês podem observar aqui na figura 7. Na escultura, os artistas minimalistas priorizaram a fabricação modular e o uso de materiais industriais sobre as técnicas artesanais da escultura tradicional, além de defenderem o uso de materiais pré-fabricados. Eles propunham transmitir com suas obras uma nova percepção fenomenológica do ambiente, onde elas se apresentavam, e a remoção da subjetividade e da ilusão das obras de arte. Na busca de distanciar suas obras da bela arte clássica, os minimalistas tentaram remover delas a aparência de composição formal e eliminar todos os sinais das influências anteriores na produção dos seus objetos. Assim, repudiavam, criticavam e evitavam a tradição de composição relacional da arte europeia, considerada por eles como ultrapassada. Então, com ênfase no uso das formas simples e geométricas, desejava-se transmitir que o significado do objeto de arte não estava dentro dele, mas sim em sua superfície, na interação com o espectador. Inevitavelmente, o espaço físico, onde se instalava, passou a ganhar ênfase expressiva. Contrariamente ao que uma leitura ingênua possa sugerir, expressões artísticas desenvolvidas a partir de um conceito minimalista não implicam um grau menor de elaboração do que realizações artísticas, que se apropriam de outros princípios. Enquanto a concepção artística não minimalista parece se sofisticar na medida em que se adicionam elementos e relações à composição, na abordagem minimalista esse processo ocorre ao contrário. São subtraídos elementos e relações até que se chegue a um equilíbrio determinado pelo próprio artista. O minimalismo exerceu uma grande influência no campo da pintura e da arquitetura. Na pintura, destacam-se os trabalhos dos artistas norte-americanos Frank Stella, na figura 8, e Barney Newman, figura 9, como vocês podem observar aqui embaixo. Com seus trabalhos de abstrações geométricas, Frank Stella foi um artista fundamental no movimento, que preludiou a arte minimalista. Barney Newman é considerado um dos mais importantes artistas da pintura desse período, sobretudo na execução do que se chamou Color Field Paint, figura de campos coloridos,
cuja característica é apresentar grandes áreas planas de cor pura, né? Como vocês podem observar aqui nas imagens representadas na figura 8 e figura 9. Bom, pessoal, encerramos nossa aula de arte. Espero que vocês tenham compreendido. Tenham um bom dia e até a nossa próxima aula.